Até nesses áudios vazados aí, me ofende até. Ele é isso, ele é aquilo. Não faço, jamais faria algo fora das 4 linhas. Dá para você resolver os problemas do Brasil, os seus problemas, inclusive, dentro da Constituição. E quando se fala em 142, é uma adesão direta do presidente. Eles vinham discutindo lá dentro o estado de sítio. E depois eu falei na Paulista, comecei a conversar com ele, o que é estado de sítio? Estado de sítio, quando ele começa, quando tem um problema acontecendo, ou presta a acontecer, de grande proporção, onde o presidente da República convoca os conselhos da República da Defesa, dá mais de 20 pessoas, discute o assunto. Após a discussão, então, o presidente encaminha uma mensagem para o Congresso Nacional, pedindo autorização para deputados e senadores para baixar o decreto de sítio. Ou seja, é um remédio constitucional. Não convoquei, até prestar defesa, não convoquei ninguém e não assinei nenhum papel. Não, eu procurei saber se existia alguma maneira da Constituição para você resolver o problema. Não teve como resolver, descartou-se. Qual era o problema? Tinha insatisfação no Brasil. O Bolsonaro soa nessa entrevista como um cínico réu confesso. Ele está indiciado como golpista e ele admite que procurou saber se existia alguma maneira na Constituição para resolver o problema. Ele tinha um problema. Aí perguntou-se ao Bolsonaro, mas que problema era esse? Ele falou, tinha insatisfação no Brasil. De fato, havia uma grande insatisfação difusa no Brasil em 2022, mas a maioria do eleitorado já havia despejado o seu descontentamento nas urnas. E disso resultou o envio do Bolsonaro mais cedo para casa. Então, não tinha problema nenhum. Ao contrário, havia uma solução. A maioria dos brasileiros estava descontente com o governo Bolsonaro, mas resolveu o problema nas urnas, elegendo o Lula. E se você considera a essência das palavras do Bolsonaro, ele admite que, derrotado, cogitou quase tudo. Até a decretação de um estado de sítio. Só não pensou em passar a faixa para o Lula. Foi a única coisa que ele não pensou. E era a única coisa plausível a ser feita por ele naquele momento. E aí o Bolsonaro tem um momento muito representativo, muito interessante da entrevista, que ele faz pose de ofendido diante do palavreado chulo, criminoso dos seus cúmplices. Palavreado que está aí, está no UOL, está em outros veículos de comunicação, está na rede, para quem quiser ver. Aí ele diz, esses áudios vazados me ofendem. Praticamente ele puxou a faca para os oficiais daquele plano Punhal Verde e Amarelo, aquele plano que previa a execução do Lula, do Alckmin e do Alexandre de Moraes. Os militares indiciados junto com o Bolsonaro estão começando a perceber que as versões do chefe da organização criminosa, elas soam desconexas, mas elas convergem sempre para o mesmo ponto. Sejam quais forem as provas reunidas pela Polícia Federal, os crimes foram cometidos sempre pelos outros, nunca pelo Bolsonaro. O Mauro Cid, o tenente-coronel Mauro Cid, ele já tinha experimentado esse mesmo tipo de sensação e deu em delação. Então, realmente, Fabiola, eu enxergo entrevistas, manifestações como essa que o Bolsonaro fez, tinha tirado férias do próprio ócio, vinha do Nordeste, descansado, tinha o advogado do seu lado, aliados ali, observando as suas palavras. Eu enxergo manifestações como essa como confissões. Tem o peso de uma confissão. Tentei de tudo, tinha um problema, sabemos todos, não tinha problema nenhum, ele não tinha que ter tentado coisa nenhuma, a não ser ter experimentado a passar a faixa para o Lula. Então, realmente uma entrevista reveladora, porque tem um tom de confissão. Gente, agora é uma questão de tempo do Bolsonaro ser preso. Sou deputado Welter do Paraná. Amanhã, o Xandão, o Alexandre de Moraes, o ministro, devem enviar para a Procuradoria da República o inquérito do golpe. Para quem defendeu terra plana, não vacinação, golpe, não respeita a democracia, vai ver o sol nascer quadrado, gente. Tic-tac.
Ei pessoal, acabamos de assistir o filme Ainda Estou Aqui. Está sendo bastante comentado no Brasil. Filme lindo, emocionante, que conta o drama de uma família sob a ditadura militar. Mas não é só o drama de uma família, é de todo um país. Esse filme é um filme potente, importante estar passando agora, porque faz nos refletir sobre o que foi a ditadura militar, o autoritarismo e tudo aquilo que aconteceu com o país naquela época. Vale a pena, vamos assistir, porque a gente precisa ter essa consciência para que isso nunca mais volte a acontecer no país. Olha, e é um filme que acontece no momento em que a gente está vivendo esse drama. Descobriu essa trama, um golpe de Estado, tentativa de assassinato do Lula, do Alckmin, do Alexandre Moraes. E o que é duro sentir no filme, além da história emocionante, é que ninguém foi preso, ninguém foi julgado. Então agora, dessa vez, tem que ter punição. Tem um trecho do filme que a Fernanda Torres, ali que fala, Eunice Paiva, que diz o seguinte, que ninguém foi preso, isso pode se repetir. E aconteceu. Aquela turma dos porões voltou a atuar. Então a gente quer punição exemplar. E a gente tem que mexer na legislação, na Constituição, para separar definitivamente, tirar definitivamente a interferência dos militares na política no Brasil. E jamais dar anistia para tudo que aconteceu agora recentemente, mas sem anistia. Gente, hoje no Rio de Janeiro aconteceu essa cena aqui. A polícia militar teve que enfrentar esses seres perigosíssimos, professores da rede municipal. Vocês acreditam que eles tiveram a coragem de protestar contra o Eduardo Paes e o secretário de Educação, Ferreirinha? E tudo porque os professores trabalham muito, quer dizer, muito pouco. Por isso o Eduardo Paes e Ferreirinha querem aumentar a carga de trabalho dos professores. Qual o problema de obrigar os professores a pegarem mais turmas e darem mais tempos de aula? Afinal de contas, o professor trabalha muito pouco, dá aula para várias turmas com 30 crianças numa sala, o que é muito fácil, depois vai para casa, leva um monte de exercícios e provas para corrigir, prepara mais um bocado de exercícios e provas, prepara novas aulas para todas as suas turmas, muito fácil. Por isso, o Eduardo Paes e Ferreirinha querem aumentar a carga de trabalho dos professores sem aumentar o salário deles, é claro. E junto com essa medida também quer acabar com a licença especial dos professores. Aí, só por conta dessas propostas, os professores da rede municipal fizeram uma assembleia e decretaram greve. Aposto que a assembleia estava cheia demais. E depois da assembleia, os professores tiveram a coragem de ir para a frente da prefeitura porque eles queriam se reunir com o secretário de Educação para conversar com ele. Que é isso? Mas a polícia militar foi chamada para lidar com esses perigosíssimos e subversivos professores. E, inclusive, tinha até uma aluna da rede municipal protestando. Olha aí o perigo, os professores ensinando os alunos a lutarem pelos seus direitos? Bom, depois de bomba e spray de pimenta, o protesto acabou. E agora só nos resta uma coisa: dar todo o apoio à luta e à greve dos professores da rede municipal contra esse projeto absurdo do Eduardo Paes. E se você está do lado dos professores, do lado da educação, compartilha, marca o Eduardo Paes, marca os vereadores para eles votarem contra esse projeto absurdo.